Que privilégio termos essa bênção do Senhor sobre as nossas vidas, não é mesmo? A palavra de Deus diz assim no Salmo 63: quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Então, nós louvamos o Senhor, nós contemplamos o Senhor, porque o amor de Deus é melhor que a vida. E esse amor nos alcançou, esse amor está sempre ao nosso dispor, esse amor nos envolve. Que prazer! Como é bom estarmos juntos nessa noite também, aqui como igreja, e sabermos que o Senhor está conosco. E onde nós estivermos ali, o Senhor tem algo especial para as nossas vidas. Durante essa semana, nós também queremos nos encontrar na quinta-feira, no Ori Church. Queremos estar juntos para orarmos ao Senhor, para clamarmos ao Senhor e sabermos que muitos milagres e maravilhas vão acontecer através das nossas vidas, através das nossas orações. Então, participe 20 horas na quinta-feira pelo Zoom e receba esse tempo precioso também de crescimento na sua vida. E no próximo domingo, então, nosso culto às 19 horas, novamente, e já estamos na expectativa do que Deus vai fazer durante essa semana, para estarmos juntos cultuando a Ele no próximo domingo também. Certamente o Senhor tem grandes coisas para nós, por nós, né? E assim também será durante essa semana. Eu creio, tenho essa certeza de que Deus vai usar as nossas vidas para fazermos sinais e maravilhas no nome do Senhor. Então, essa semana é uma semana especial. Não entre nessa semana vivendo como algo comum, mas creia naquilo que vai acontecer, que é sobrenatural, que vem da parte do Senhor. Queremos também dar a oportunidade para você demonstrar a sua gratidão ao Senhor. Quando nós dizimamos ou ofertamos, nós estamos apenas mostrando como o nosso coração é grato, como o nosso coração é agradecido ao Senhor por aquilo que Ele tem nos dado. O Senhor tem nos suprido, o Senhor tem estado conosco, e não só de maneira financeira temos recebido do Senhor, mas temos recebido tantas bênçãos espirituais, tantas bênçãos físicas no nosso corpo, tantas bênçãos em nossos relacionamentos, e por isso nossa gratidão ao Senhor. Então, se você também deseja participar, oferecendo ao Senhor daquilo que Ele tem dado a você, você pode fazer isso, né, pela chave Pix, hello, @nova criação, né, .com. Então, essa é a nossa chave para você poder fazer a sua oferta. Saiba que é para o Senhor e Ele recebe com muita alegria. E também o Senhor tem nos dado, como eu já disse, no espírito, no espiritual, grandes porções da sua bondade, da sua misericórdia. A palavra de Deus, ela é revelada aos nossos corações, e o Senhor usa os seus servos também para revelarem essa palavra a nós. E nessa noite também o Senhor trará essa revelação pela palavra que o pastor Rami vai trazer para nós, e com certeza seremos edificados, teremos algo, um acréscimo na nossa vida. Então, abre o seu coração e deixe o Senhor ministrar, porque com certeza você vai ser rejuvenescido, você vai ser revigorado com essa palavra. Amém? Hello, seja bem-vindo ao culto da Nova Criação Church. Que alegria que nós temos de podermos juntos louvar, adorar, exaltar
cultuar a esse Deus, que é o nosso Pai Celestial. A Ele damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém? Pedimos perdão a você, porque semana passada falamos que estávamos de férias na ilha, queríamos fazer o nosso Organ Church e o nosso culto, mas a internet naquele local se apresentou muito instável. Então, nós não tivemos naquela semana. Mas, como já foi dito, agora estamos novamente a todo vapor e logo vamos começar também com os grupos familiares. Já tenha essa alegria, essa expectativa no seu coração, já ore por pessoas novas que você pode convidar e trazer para conhecer os grupos familiares. Amém? Nosso irmão Renato e Luciane estão agora fazendo a sua lua de mel. Então, tiveram ontem um casamento maravilhoso, muita presença de Deus naquele lugar, e que eles aproveitem bastante essa semana que Deus lhes concedeu. Deus colocou uma palavra no meu coração para nós falarmos nesse mês, e vamos ver se vamos dar continuidade, em fevereiro não, acerca do cuidado que Ele tem para com as nossas vidas. Deus cuida das nossas vidas. Assim como nós já cantamos hoje à noite, seja de dia, seja de noite, seja na entrada, seja na saída, sobre as nossas vidas, sobre os nossos filhos, sobre os filhos dos nossos filhos, está a bênção, o favor, o cuidado de Deus. Deus, Ele nos cerca pela direita, pela esquerda, na frente e atrás. Deus, ele envolve a nossa vida com o seu amor, com a sua presença, com o seu cuidado. E nessa noite eu quero falar algo. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu da sua vida. Deus sabe o seu nome, Deus sabe aonde você mora, Deus sabe a situação na qual você se encontra, Deus conhece tudo a seu respeito. Quer você seja filho de Deus ou não, Deus sabe quem você é. Se você já é filho de Deus, Deus como Pai quer cuidar de tudo aquilo que diz respeito à sua vida. Se você ainda não é filho de Deus, saiba que Deus te ama. E Ele deseja salvar a sua vida, mudar a sua vida, mudar a sua história, para que você possa usufruir do cuidado, do amor, da misericórdia, da graça, da benevolência de Deus. Amém? O texto para essa noite encontra-se em Mateus, capítulo 10, os versos 29 a 31, que diz: Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Meu irmão, minha irmã, você que nos ouve, você que nos assiste, seja no Facebook, no YouTube ou pelo Zoom, você precisa ter essa certeza. Eu preciso ter essa certeza na minha vida. Eu valo muito, eu tenho muito valor para Deus. Muito valor para Deus. Amém? Nunca duvide de quanto você tem valor para Deus. Porque pela sua vida, pela minha vida, Deus ele pagou um alto preço para cuidar das nossas vidas. Eu amo essa simples história contada por Jesus acerca destes pardais. Na verdade, cada história, cada parábola contada por Jesus trazia consigo a manifestação da sua autoridade, do seu poder, da sua sabedoria e da vontade de Deus. Em Mateus 7, 28, nós lemos: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Mateus 6 antecede Mateus 7. Então, quando elas ouviram acerca de Mateus 5, Mateus 6, e no final de Mateus 7, que ele traz o Sermão do Monte, as multidões que estavam sentadas ao redor de Jesus, elas ficaram maravilhadas.
Quando Jesus falou essa história acerca desses pardais, aquela multidão que ouviu esse relato tão simples, sabe como elas ficaram maravilhadas. Elas nunca tinham ouvido algo nesse sentido. Ainda hoje, quase 2000 anos depois desta narrativa, eu fico maravilhado com a simplicidade desta história, com a verdade revelada nesta história, com a grandeza de Deus, o nosso Pai Celestial, descrito nessa história. Essa simples história desses pardais aponta a grandeza do nosso Pai Celestial. Quão grande é o nosso Deus. Quão grande e maravilhoso é o nosso Deus. E Deus deseja, através desta história, mudar o nosso conceito, o nosso pensamento acerca da sua pessoa. Deus quer ampliar o nosso conhecimento acerca de quem Ele é. Deus quer que nós venhamos a mudar a forma como nós pensamos acerca de Deus. Amém? Vamos ao texto? Eu quero começar a falar sobre os pardais, porque essa história fala dos pardais. Quem são estes pardais? Pássaros. Né? Não tem nenhum mistério um pardal, ele é um pássaro, e também não é um pássaro muito nobre, é um pássaro simples, mas é um pássaro. E ele foi criado por Deus. Quem criou os pardais? Deus criou os pardais. Deus criou o macho, Deus criou fêmea, Deus os criou. Uma outra questão acerca dos pardais, eles foram criados livres. Toda a criação de Deus, desde os animais selvagens, desde os animais domésticos, desde os peixes, os répteis, os pássaros, o homem, toda a criação de Deus, ela foi criada livre. Eu e você. Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem livre. Deus criou os livres. Quando nós olhamos para a criação de Deus, antes de Deus colocar os pardais sobre a face da terra, você pode encontrar isso lá em Gênesis capítulo 1, Deus proveu o alimento para os pardais. Primeiro Deus, ele proveu o alimento. Primeiro Deus proveu o sustento para aquilo que ele vai criar. E depois Deus cria aquilo que vai comer daquele alimento. Porque imagina, Deus vai criar os pássaros e não tem o que comer. Morrem de fome. Não. Primeiro Deus proveu o alimento, depois criou os pássaros. Então, os pássaros, os pardais, eles foram criados livres e tinham alimento em abundância. O próprio Deus Criador cuidava deles diariamente. Deus não colocava uma ração num pote, Deus não colocava para eles a comida e no final da semana eu vou lá ver se comeram, não comeram, se está faltando ou não está faltando. Não. Diariamente, Deus alimentava os passarinhos. Diariamente. Em Mateus 6:26, nós lemos: observem, as aves do céu não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial os alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Certa vez, eu estava cuidando de um irmão que estava enfermo, acamado de uma enfermidade, e nós tínhamos uma rotina, como pastores, irmãos, de uma escala, e passarmos a noite com aquele irmão. Então, se revezávamos no cuidado daquele irmão. Eu me lembro que, certa vez, pelas 5 horas da manhã, nós ouvimos muitos passarinhos. Mas é um assoviar de passarinhos assim, muito forte, muito bonito. E eu perguntei para aquele irmão, acamado, eu disse: você sabe por que os passarinhos estão tão agitados, estão tão eufóricos? Não, porque Deus veio dar de comer a eles. Não é maravilhoso? Diariamente, Deus provê o alimento para os pássaros. O que vocês acham? Deus esquecia de dar o alimento para os pássaros? Puxa, eu preciso lá dar uma olhada na terra, lá, porque eu acho que eu esqueci um dia de dar o alimento para os pássaros. Ou vocês acham que Deus ele era inconstante, dia sim, dia não? Não.
Deus não é assim. O cuidado de Deus é diário. O cuidado de Deus para os pássaros, frutos da criação de Deus, é diário. Deus não se esquece de nenhum pássaro. Nenhum. Olhe sobre a face da terra. Quantas espécies, quantos tipos espalhados por todos os quatro cantos da terra, e Deus não se esquece de nenhum pássaro. Nenhum pássaro. Isso fala de cuidado, isso fala de amor, isso fala de proteção, isso fala de abundância, de suprir aquilo que é necessário. Mas o que aconteceu com os pássaros desta história, dessa narrativa de Jesus? O que aconteceu? Porque esses pássaros agora, eles poderiam ser vendidos. E você não consegue vender pássaro que está livre. Para você vender, você precisa prender, capturar, para que daí você tenha a posse dele e possa vender esse pássaro. O que aconteceu com os pássaros? Eles foram enganados. Todo pássaro preso em cativeiro é um pássaro que foi enganado. Como aconteceu isso? Em Provérbios 6, versículo 5 diz: livre-se, como a gazela se livre do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Para que você possa prender um pássaro, você precisa armar uma arapuca, uma cilada, por uma rede que ele não veja, para que daí colocar um laço onde você possa prender aquele pássaro. Ninguém consegue vender pássaros livres. Eles precisam ser capturados e depois colocados numa prisão, numa gaiola. A armadilha deve ser escondida, ela deve ser disfarçada, ela deve ser preparada sem que os pássaros a vejam. A Bíblia diz que se eu estou armando uma armadilha para prender pássaro, e os pássaros estão vendo o que eu estou fazendo, eles não caem naquela armadilha. Eles não caem. Mas então eu preciso preparar sem que eles saibam, sem que eles vejam que aquilo é uma armadilha para poder enganar aqueles pássaros. Os pássaros, eles precisam ser atraídos para aquela armadilha. E sabe o que as pessoas usam para atrair os pássaros? Alimento. Colocam frutas, colocam cereais, colocam alimento naquela armadilha para atrair aqueles pássaros. E qual é a estratégia do inimigo para prender os pássaros? Engano. Os pássaros livres foram enganados e agora foram capturados. O engano nunca parece com um engano. Isso é algo importantíssimo para a minha vida e para a sua vida. Quantas pessoas são enganadas? Por quê? Porque o engano não se apresentou na forma de um engano. Mas eu e você temos o Espírito Santo de Deus. Eu e você precisamos viver cheios do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele pode nos alertar acerca dos enganos. Percebe que desde a criação até hoje, o diabo usa a mesma arma para capturar e prender as pessoas. Qual é essa arma, pastor? O engano. O diabo ainda continua enganando as pessoas. Por quê? Porque o engano nunca parece com o engano até você cair nele. Não caiu porque não quis. Não caiu porque quis. Mas caiu porque foi enganado. Nenhum pássaro, ele vai lá para aquela armadilha porque, armaram uma armadilha, eu vou lá cair nela. Não, nenhum pássaro faz isso. A palavra de Deus diz que quando você vê, quando o pássaro vê a armadilha se preparando, ele não cai. Mas quando ele não vê, ele é atraído, ele é enganado e cai naquela armadilha. O que sucede com aqueles pássaros depois do engano? Eles são aprisionados. Os pássaros passam a viver aprisionados. Mas como eles foram criados por Deus? Os pássaros não foram criados livres por Deus? Sim. Todos os pássaros foram criados livres por Deus. Todos os pássaros tinham alimento em abundância. Todos os pássaros viviam debaixo do cuidado de Deus. E agora, porque foram enganados, estão vivendo aprisionados.
Aqueles que foram criados livres, agora estão presos. Qual é o limite da liberdade? Até onde estes pássaros podiam voar? Não eram livres para ir aonde quisessem ir? Isso é ser livre. Livre é quando eu posso ir aonde eu quero ir. E nada me impede, nada me empreende, nada me causa um empecilho. Por quê? Porque eu sou livre. E os pássaros tinham essa liberdade. Liberdade não está ligada aos limites, mas está ligada às escolhas. As prisões e cadeias podem ser diferentes, mas a função delas é a mesma: prender. Prender. Para que servem as gaiolas? Para prender. Para prender, para tirar a liberdade. Quem está preso come o que é oferecido, vai para onde é levado ou é conduzido. Ele não tem domínio sobre a sua vida, ele está preso. Ele está à mercê do carcereiro, das pessoas que cuidam daquela prisão. Está preso, ele não tem mais poder sobre a sua vida. Os pássaros que foram aprisionados não têm mais poder sobre a sua vida. Eles podem bater as asas o quanto eles quiserem, eles não conseguem sair do limite daquela gaiola ou daquele viveiro, estão presos. Passam a ser tratados como uma mercadoria. Não se vendem 2 passarinhos? Então, agora, aquela criação é uma mercadoria de troca de venda. Né? De venda. Um outro aspecto que quero falar nessa noite. Então, guarde sobre os pássaros que Deus os criou. Eles foram criados livres, eles tinham alimento em abundância, eles foram enganados, eles caíram numa cilada, numa arapuca, e aquilo que foi usado para enganá-los era alimento. Deus dava a eles de comer, mas eles foram enganados e comeram outro alimento, de uma outra pessoa, e isso os aprisionou. Né? E agora estão presos. O texto fala também acerca do vendedor e do comprador. Não se vende 2 passarinhos, então para vender, um tem que vender, outro comprar. O vendedor pode ser a pessoa que capturou esses pardais. Ele também pode ter comprado de outras para revender. Pode ser alguém que trabalha para outra pessoa, foi contratado para vender. Ele aparenta ter a decisão sobre o destino destes pardais. O vendedor, ele está de posse daqueles pardais que estão presos numa gaiola. E, aos olhos naturais, parece que ele tem a decisão sobre o destino daqueles pássaros, se eles vivem ou se eles morrem. Ele decide se serão vendidos. E ele decide se viverão ou não. É isso que o texto aparenta mostrar. De que agora, aquele vendedor, aquele que está de posse daqueles pardais presos, ele pode decidir sobre a liberdade deles, ou se eles vão viver, ou se vão morrer. O comprador, ele passa a ter a posse e poder sobre esses pardais depois da compra feita. Então, se um está vendendo, o outro vai comprar. Quando aquela pessoa comprou, ele agora está de posse daqueles pardais. E agora, de posse aquele comprador, ele pode pensar como a maioria das pessoas pensam. É meu e eu faço o que eu quero porque é meu. Veja bem, aqueles pardais estavam presos, foram vendidos. Uma pessoa foi lá e comprou, ele diz agora, esses pardais pertencem a mim. E com aquilo que é meu, eu faço o que eu quero. Mas não é isso que esse texto diz. Jesus, no entanto, diz para seus ouvintes que não é bem assim. O poder da decisão, da vida e da morte desses pardais não estão com os homens, mas com Deus. Jesus diz, nenhum deles cai em terra sem o consentimento de Deus. Isso é grande, isso é maravilhoso. Você pode dizer assim, bem feito para esses pardais.
bem feito para esses pássaros. Eles tinham alimento de sobra, eles não precisavam cair naquela armadilha. Deus mesmo dava alimento para eles. Eles foram presos porque comeram de um alimento que outra pessoa deu. Então, eles merecem estar presos. Bem feito para eles. E agora, Deus não tem mais a responsabilidade sobre a vida desses pássaros. Não. Mesmo presos, Deus continua cuidando destes pássaros. E se Deus quer que esses pássaros vivam, eles viverão. Se Deus quer que esses pássaros morram, eles morrerão. Você imagina só que loucura. Agora, eu sou aquela pessoa que comprou aqueles pássaros. Eu estou dizendo, esses pardais são meus. Eu agora abro a gaiola e pode voar em liberdade. Parece que eu tenho o domínio sobre aqueles pássaros. Eles podem sair voando livres. Mas eles só saem voando livres porque Deus decidiu que eles vão viver. Imagina, eu tenho outros pardais e eu pego um pardal daquele lá e eu quebro o pescoço dele e diz, está vendo? Eu que decido se ele morre ou não. Não. Aquele pássaro na minha mão só morreu porque Deus deu o consentimento. O consentimento. E se a gente for tentar entender isso da forma natural, é uma loucura. Porque parece que o poder está conosco, mas não está, está com Deus. O que acontece com aqueles pássaros acontece debaixo do consentimento de Deus. Por quê? Porque Deus disse, quem cuida dos pássaros sou eu. Quem cuida daqueles pássaros sou eu. E se algo acontecer com aqueles pássaros, acontece debaixo do consentimento de Deus. A Bíblia conta a história de um profeta que foi levar uma palavra para um rei. E quando ele terminou de falar a palavra para o rei, estava querendo sair, meia volta e ir embora, cumpriu a sua missão de levar a palavra, o rei estica a mão para aquele profeta, ele diz, prenda-no, jogue no calabouço. E naquele momento, a mão do rei ficou paralisada. Não voltava mais, não cuidava mais. Não tinha mais um movimento, estava paralisado. E o rei disse, ore em meu favor, ore em meu favor, ore em meu favor. E Deus disse para o profeta, pode orar. Ele orou e a mão do rei teve novamente a sua função. Voltou ao normal. E sabe o que o rei disse? Pode deixar o profeta. Perceberam, o rei, ele tinha poder, ele tinha autoridade. Mas ele precisava caminhar debaixo do consentimento de Deus. Do consentimento de Deus. Então, Deus ele tem um consentimento para aqueles pardais. Por quê? Porque ele cuida daqueles pardais. E a Bíblia diz que nenhum deles cai por terra sem o consentimento de Deus. Eu tenho um irmão que ele gostava de caçar passarinho com estilingue, com a funda, com a seta. Todo passarinho que ele abateu com a sua seta, aquele passarinho caiu debaixo do consentimento de Deus. É isso que a palavra diz, e é isso que nós temos que crer. Nós precisamos crer aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Então, eu não faço o que eu quero com aquilo que eu tenho posse. Aquilo que eu tenho, Deus me permitiu ter, mas eu ajo debaixo do consentimento de Deus. Agora, eu quero falar um pouco sobre o cuidado de Deus ao ser humano, para com a minha vida e para com a sua vida, e nós queremos concluir. Deus nos criou livres. Deus colocou à disposição do homem, lá no Jardim do Éden, toda sorte de árvores frutíferas. Muitas árvores frutíferas. O homem iria levar, mais ou menos, pelo que os estudiosos dizem, quase 3 a 4 anos para experimentar uma fruta de cada árvore que Deus colocou naquele lugar. Então, Deus deu ao homem um alimento em abundância. E Jesus ele veio restaurar a abundância na minha vida e na sua vida. Jesus veio dizer, eu tenho para você uma vida abundante. Por quê? Porque nós perdemos essa vida abundante.
Então, nós fomos criados livres, nós tínhamos toda sorte de espécies de alimento ao nosso dispor, diariamente. Deus descia do seu trono e vinha estar com o homem no jardim para ver como esse estava passando. Isso não é cuidar? Claro que é cuidar. O mesmo cuidado que Deus tem para com os pássaros, Deus tem para com a minha vida e Deus tem para com a sua vida. Mas o homem foi aprisionado. Por quê? Porque o homem foi enganado. E o que foi usado para enganar o homem? Não foi o alimento? Ele não tinha alimento em abundância, mas ele foi enganado acerca de um alimento, assim como os pássaros. E só cai na arapuca porque coloca algo para atrair. E o que é isso? Alimento. Então, eles preferiram comer de um outro alimento, não daquele que Deus disse que poderia ser. E a partir dali, o pássaro livre passou a ser aprisionado e o homem livre também passou a ser escravo e a viver aprisionado por Satanás e seus demônios. Como que eu posso dar uma liberdade para um pássaro? Comprar. Eu posso comprar aquele pássaro e eu posso soltar e dar liberdade para ele. A Bíblia diz que eu e você fomos comprados por alto preço. Pela minha vida, pela sua vida, foi pago um alto preço. Não 2 denários. Alto preço, um preço altíssimo. E nós fomos colocados em liberdade, debaixo do consentimento de Deus. Deus disse, eu quero que o homem viva livre. Eu quero que o homem usufrua de tudo aquilo que eu preparei para ele. Eu quero novamente andar com o homem. Eu quero cuidar do homem. Eu quero cuidar na frente dele, atrás dele, na direita, na esquerda, sobre todas as coisas. Eu quero cuidar do ser humano. E quando nós olhamos para esse texto, Jesus diz assim como Deus, ele tem o consentimento sobre a vida dos pássaros, assim como Deus tem o cuidado para vir com a vida dos pássaros, Deus diz, nós valemos mais do que os pássaros. Então, o cuidado de Deus para com a minha vida e para com a sua vida é maior. É maior. Deus, nós não estamos no mesmo nível dos pássaros. Nós temos mais valor. Foi pago por nossa liberdade um valor maior, um valor que humanamente não tinha como ser pago. Por quê? Porque Deus desejou nos dar novamente essa liberdade. E Deus disse, eu quero novamente ser o Emanuel, eu quero novamente ser o Deus convosco, o Deus que caminha com você. Eu quero novamente, agora que você está livre, cuidar da sua vida. Cuidar de cada detalhe da sua vida. Eu quero cuidar da sua vida familiar. Eu quero cuidar da sua vida financeira. Eu quero cuidar da sua vida matrimonial. Eu quero cuidar de cada detalhe da sua vida. Eu quero que quando você levante de manhã, você já saiba, eu estou aí à sua disposição para cuidar de você, para suprir tudo aquilo que você necessita. E se Deus diariamente cuida dos passarinhos, eles não têm nem celeiros, quanto mais Deus tem cuidado para com a minha vida e para com a sua vida. E sabe por que Jesus conta essa história? Porque é tão fácil eu e você esquecermos do amor, da graça, da misericórdia, da benevolência, do cuidado de Deus para com as nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, você vale mais do que os pássaros. Quando você for sair afora e você olhar na natureza e você contemplar um pássaro, sabe que aquele pássaro ele está vivendo debaixo do consentimento de Deus. Deus sabe aonde ele está, Deus sabe o que ele precisa, porque Deus cuida dele, mas você não pode se esquecer de que você vale mais do que aquele pássaro. E que Deus sabe tudo o que você precisa e ele já tem pronto para suprir na sua vida. Nós só temos motivos de gratidão, porque nós temos esse Pai amoroso, esse Pai que tem o melhor para os seus filhos. Viva nesse ano debaixo do cuidado de Deus. Não olhe para as manchetes de morte. Não fique ouvindo as coisas que só trazem destruição. Olhe para Deus.
porque esse Deus, Ele ama você, Ele quer cuidar da sua vida, cada detalhe da sua vida. Cada detalhe da sua vida. E há lugares que ainda você não tem experimentado o sobrenatural na sua vida. Deus quer tocar naquele lugar, naquela área específica da sua vida, para que você o reconheça como o Pai amoroso que Ele é. Amém? Nenhum pássaro cai em terra sem o consentimento de Deus. Nenhum. Assim, nada acontece na nossa vida sem o consentimento de Deus, porque Deus nos ama e tem cuidado das nossas vidas. Amém? Receba essa palavra com muita alegria em seu coração. Deixa eu orar por você, Pai querido, Pai amado. Muito obrigado pelo teu cuidado sobrenatural para com as nossas vidas. Pai, obrigado porque nós vivíamos uma vida presa, nós vivíamos sem liberdade, nós éramos escravos, nós estávamos vivendo debaixo do tacanho de Satanás e seus demônios, mas o Senhor pagou um alto preço para nos dar a liberdade. E Pai, nós queremos viver essa vida de liberdade, do poder e da unção do Espírito Santo de Deus. Pai, nós queremos manifestar o teu reino, nós queremos manifestar o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia. Usa-nos, ó Pai, porque nós temos liberdade para ir aonde nós quisermos. E nós queremos ir como luzeiros deste mundo, Pai, para levar este cuidado, este favor para aquelas pessoas que estão vivendo opressas e cativas por Satanás e seus demônios. Usa-nos, Pai. Usa-nos poderosamente, Senhor, para levar as pessoas que ainda não experimentaram dessa liberdade e desse cuidado a viverem essa vida extraordinária como uma nova criação, aonde as coisas velhas ficaram para trás, o Senhor passa a nos dar coisas novas. E nós queremos, ó Pai, nesse ano experimentar coisas novas. Sabemos que o Senhor, porque nos ama e nos cuida, tem coisas novas para nós. E por isso nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que palavra maravilhosa de conforto, de ânimo para as nossas vidas. Essa semana podemos viver sabendo que Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus cuida de todas as áreas. Então, não precisamos nos preocupar com nada, não é mesmo? Porque o Senhor está cuidando de nós. Na quinta-feira estaremos juntos às 20 horas para orar, para clamarmos ao Senhor e também para agradecer pelo cuidado dele em nossas vidas. E no próximo domingo, às 19 horas, então, o nosso culto. Permaneçam abençoados, uma ótima semana a todos e vivam sob o cuidado do Senhor.